Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 89Cast. Eu sou o Pedro e aqui ao meu lado tem o meu amigo Luca. Opa! Juntos nós vamos debater e discutir um bate-papo informal sobre o tema Direito e Democracia em Tempos de Incerteza, com um foco aqui nos conflitos geopolíticos e em como eles impõem restrições e desafios à democracia, tanto no exterior quanto aqui dentro do Brasil. Claro, para essa discussão nós temos um convidado muito especial hoje, o professor Délcio, que irá tecer uma série de comentários sobre o assunto e também fazer uma análise crítica do panorama político global. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado demais. Antes de tudo, quero dar um presente, Olha uma só. lembrancinha aqui para o nosso convidado, Ó, nosso que isso, patrocinador oficial de chocolates. Muito obrigado, querido. Valeu demais. Que Espero que goste. Ó, que isso. Muito Bom carinho demais na conta. pra toda a família. Não vou comer agora não, senão vai atrapalhar um pouco aqui a minha concentração. Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Quero puxar essa discussão primeiro aqui, trazendo o nosso assunto para os conflitos no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia. De fato, é uma guerra que acontece já há algum tempo, alguns anos, e não é só uma disputa por território, é também um conflito entre regimes diferentes entre os países. De um lado nós temos a Rússia, uma autocracia já consolidada sob a autoridade do Putin, e do outro lado nós temos a Ucrânia, que vem se aproximando cada vez mais do Ocidente e de instituições democráticas. Nesse sentido, professor, como que o senhor enxerga a resistência ucraniana frente aos ataques da Rússia? O senhor acredita que essa resistência é, de certa forma, uma forma de defender a democracia? Essa é uma excelente questão, uma questão que está aí na pauta, né, da discussão do direito internacional, das relações internacionais, da política internacional. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui, que é uma pergunta muito abrangente, muito boa de comentar, eu diria. Acho que a primeira coisa é que existem diversas formas de se olhar para o que está acontecendo na Ucrânia. Então, por exemplo, você pode ver como um conflito que envolve, por exemplo, um agressor, uma violência territorial, e aí é uma discussão sobre soberania nacional, né, que também é uma discussão que interessa ao direito internacional. Você pode ver como um conflito de oligarquias, porque há oligarquias econômicas ucranianas que apoiam o Zelensky, Sim. que apoiavam Poroshenko e tantos outros presidentes do país. E as oligarquias russas. Por trás do Putin tem a oligarquia militar, tem a oligarquia econômica que sustenta ali o regime e a economia do país. Você pode ver também como um conflito entre estados por recursos como recursos minerais raros, terras raras, petróleo, gás. Você pode ver também do ponto de vista humanitário, uma tragédia humanitária. Mas a escolha de vocês de olhar para esse conflito, pegando a democracia, pegando a discussão sobre direito internacional, eu acho que é uma escolha muito perspicaz. Eu acho que é interessante essa abordagem que vocês fizeram. Tá? E aí eu tenho 3 apontamentos fundamentais sobre isso, respondendo a sua questão. Primeiro, assim, do ponto de vista de um especialista, não é exatamente um conflito, nós não vemos como um conflito entre um governo autoritário, o Putin é autoritário, de fato, né? É uma democracia, já foi uma democracia muito falha, e atualmente não consideramos mais uma democracia. Mas não podemos ver dessa forma maniqueísta, tipo assim, de um lado, autoritarismo, do outro lado, democracia. Eu prefiro contribuir com outro debate aqui. Eu vejo muito mais como um conflito entre nacionalismos extremados. Tem um nacionalismo extremado, que é antidemocrático, do lado ucraniano, tá? Então, quando o Putin acusa, por exemplo, a Ucrânia de proximidade com o fascismo, há um instrumento ali de discurso, da propaganda, né, para legitimar a agressão russa, que é uma agressão a um país soberano, Claro. mas há também alguns elementos de verdade ali, porque tem grupos assim na Ucrânia, né? E do outro lado, você tem também, né, essa questão da... então não é só uma questão de democracia contra autoritarismo, porque do outro lado tem também essa questão envolvendo o nacionalismo russo, tá? O ultranacionalismo russo liderado pelo Putin. Então esse é um ponto que eu vejo. Eu também, galera, não vejo a Ucrânia como... A Ucrânia nunca foi uma democracia plena. A Rússia nunca foi uma democracia plena. De fato. Se você for até forçar uma barra, nunca foram de fato democracias, do ponto de vista liberal, pensando assim. Tá? Muito bem, Clássico, né? esse é um ponto. O outro ponto é que essa guerra ela é um exemplo, assim, sine qua non, na minha opinião, da fragilidade das organizações multilaterais e dos mecanismos de defesa da paz, da promoção da paz. Por exemplo, quando a gente fala de tratados, acordos, convenções,
tá? Diálogos entre as partes. Acho que eu gostaria muito de colocar nesse ponto aqui, porque quando a gente fala de democracia, estamos falando de diálogo, que é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Eu tenho opinião, você tem opinião, a gente se respeita, né? Há uma regra posta aqui nesse nosso debate. E uma coisa que essa guerra da Ucrânia está mostrando é a dificuldade de estabelecer um diálogo, tá? Olha, veja um exemplo, a iniciativa última aí do próprio Donald Trump, de buscar uma suposta paz para a Ucrânia, um suposto acordo, desconsiderando os próprios países europeus, da Europa Ocidental, que são atores fundamentais nesse jogo, né? Eu diria até desconsiderando a Ucrânia, passando por cima da Ucrânia, né? Os próprios interesses. Já buscando ali, Putin dialogando, Trump dialogando com Putin, tipo assim, a gente sabe que daí não vai sair nenhum processo de paz duradouro. Sim. Não vai, infelizmente. E o terceiro ponto, que vocês colocaram muito bem, é que não é só uma guerra do ponto de vista militar, econômico em si, mas também é uma guerra que se trava no campo da informação e da desinformação, que a todo momento é colocada, né? E aí, como nós estamos aqui no Ocidente, vamos colocar nesses termos, né? Nós somos muito influenciados pela mídia desse lado de cá, mas tem a mídia do lado de lá também, né? E aí as nossas opiniões muitas vezes tendem a exaltar esse lado democrático da Ucrânia e é preciso dar uma relativizada nisso. É assim que eu vejo. Eu acho que o que perde aí? Perde a democracia. Falando nesses termos, é como eu vejo, tá bom? Excelente comentário, professor. Muito bom o senhor mostrar esses dois lados da moeda, isso é muito importante. A gente é muito afetado pela visão ocidental do assunto, né? Mas aproveitando essa questão de guerra, a gente também vê outros conflitos que se espalham pelo mundo, que nem a questão Israel-Palestina, que é um conflito que dura muito tempo, mas voltou agora à tona. De um lado a gente encontra Israel, que é apoiada pelos grandes players, Estados Unidos. Do outro a gente vê a Palestina brigando pelo seu território, tentando garantir, uma figura do Hamas central ali na liderança, que por uns, mais um grupo de resistência, por outros, um grupo terrorista. E vem a pergunta, sobre essa questão de uma zona tão conflituosa como Israel, Palestina, aquela região em geral, cabe em algum momento naquela região, existir uma democracia real, uma democracia efetiva, um respeito à soberania dos países, que a gente sabe pelas políticas de assentamento de Israel, viola um pouco a ideia de uma possível soberania da Palestina, ou esse conflito seria um conflito mais duradouro, eterno, talvez? Olha, a primeira coisa que eu vou responder é esse finalzinho. Você trouxe para nós aqui um conflito que é talvez o maior exemplo nos últimos 70 anos, 70 e poucos anos, de uma situação de difícil solução, né, que não se encontrou ainda uma resposta, e eu diria que nós vivemos num cenário pior do que há 30 anos atrás. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, você vai entender isso. Né? Então é um conflito permanente, é um conflito que ainda vai se estender, na minha visão, por muitas décadas. Tá? E quando você fala desses grandes players, eles são agravantes nesse conflito, certamente. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, nessa atual gestão dos Estados Unidos, mas é uma coisa que perpassa governos. É uma política de Estado deles, o apoio a Israel, né? E isso acaba dificultando muito o processo de paz. Aí você pega do outro lado, o apoio que os palestinos têm, por exemplo, da Síria, que agora está muito enfraquecida, né? Do próprio Irã, que está enfraquecido, mas esses apoios internacionais, eles são agravantes que fazem com que o conflito vá sobrevivendo. Né? E quando a gente traz para a discussão da democracia, aí você volta lá num dos fatores que eu considero uma das origens do conflito, que é a Assembleia da ONU, tá? Que aconteceu em 47, novembro de 47, da qual saiu uma resolução, chamada Resolução 181, que literalmente definiu, olha, então vai ser criado um Estado judeu e um Estado árabe. Né? Então propôs o que a gente chama de apartilha. Tá? Aquela resolução da ONU já traduziu o fracasso de uma solução que eu considero democrática e pautada na manutenção da integridade do território. A partir do momento que você recusa manter o território como um só, você acaba alimentando um conflito quase que eterno. Uma cisão. Porque era uma região só. As pessoas falavam árabe, mas tinham árabes judeus, né, tinham árabes muçulmanos, tinham árabes cristãos. Havia uma civilização ali que dava uma mínima coerência a toda aquela região. A partir do momento que você legitima uma partilha, você já faz, então eu não vou aceitar essa partilha. Sempre tem um lado que não aceita. Naquele momento foram os árabes que não aceitaram. E aí, na sequência, veio uma série de guerras, muitas delas vencidas por Israel, e nessas guerras ele foi expandindo seu território, quer dizer, ele foi ocupando áreas que o plano da ONU dizia que tinha que ser dos palestinos. Né? Então, assim, você veja que toda vez que se estabelece uma partilha,
isso vai comprometer, na minha visão, um caminho mais pacífico. Quer ver um outro exemplo? A partilha da Índia, né, com o Paquistão, a disputa pela Caxemira está lá até hoje. Quer ver um outro exemplo? Você pega a própria divisão da Alemanha pós-guerra, é um problema que a Alemanha só foi começar a resolver nos anos 90. Você pega a própria questão da China-Taiwan, que até hoje está aí, ó, né? Veio lá de 49. A própria questão do Vietnã, que em determinado momento eram dois. Então, assim, quando você pega a partilha, isso dificulta muito, sabe? E aí você traz para um cenário atual. Você vê hoje, né? Quando a gente olha para aquele conflito, é muito mais uma coisa do realismo diplomático, da imposição pela força territorial de Israel, que tem um exército, que é o melhor exército da região, amplo apoio internacional, né? E aí você olha para a democracia em Israel. Até pouco tempo atrás, era visto como a única democracia do Oriente Médio, nas avaliações. Aí se vocês pegarem os dados aí dos últimos anos, a qualidade da democracia israelense está sendo rebaixada. Quando a gente vê as iniciativas do Benjamin Netanyahu, sabe, de tentar reduzir o poder do Supremo, essa questão da gente falar dos contrapesos, pesos e contrapesos, que é tão importante na democracia. Hoje, eu considero a democracia israelense mais frágil do que há uns anos atrás, né? Israel vem de uma crise política, ele teve dificuldade até de formar um governo, pra você ter uma ideia. Aí quando você olha para o lado palestino, você citou muito bem o Hamas, não é um grupo democrático, é um grupo que surgiu num processo de resistência, pautado numa interpretação radical, ali, um grupo radical sunita, e que não aceita de forma alguma a existência de Israel. Então, se uma das partes não aceita de forma alguma a existência do outro, isso dificulta também o diálogo, né? E até mesmo, galera, quando aconteceram eleições dentro da Palestina, ali por volta de 2006, os grupos palestinos não se entenderam. O resultado foi uma guerra entre eles. E o Hamas venceu essa guerra e controla Gaza. Pelo menos assim, né? Até esses capítulos aí que a gente está acompanhando, que Israel enfraqueceu também muito o Hamas. Então, quando você olha para os dois lados, você vê que a possibilidade de democracia é muito distante. É assim que eu vejo. Tá? Só um adendo. Eu achei interessante essa ideia de ter enfraquecido a democracia israelense. Você acha que a guerra em si é um fator que pode enfraquecer democracias? A guerra enfraquece democracias, porque ela tende a fortalecer posturas autocráticas. Ela tende a legitimar o poder, sobretudo do executivo. Por estar em exceção, né? É tipo assim, é isso, como se fosse uma situação de exceção, então eu posso me sobrepor a algumas prerrogativas constitucionais. E essa não é uma guerra qualquer, essa é uma guerra que é narrada em Israel como uma guerra de defesa da própria existência do país. Que é uma coisa que vem desde a formação de Israel em 48. Tá? Então, por exemplo, aquele ataque do Hamas que acontece em 2023, aquilo ali empoderou um governo que já vinha se manifestando com algumas práticas autoritárias. Acabou dando legitimidade para esse governo. Um governo que, inclusive, sofre contestações de parte da população israelense, que, sendo uma democracia, tem oposição, tem pessoas nas ruas protestando. E essas alternativas foram enfraquecidas pela necessidade, então, de segurança nacional, de proteger o país, de combater o inimigo. Né? Que, no caso aí, é até um inimigo que eles acabam estereotipando, né? Resumindo a palavra terrorista, sendo que estamos falando de um povo que também tem seus direitos, e direitos que vêm sendo negados há décadas. Né? Então é uma situação muito, muito complicada, realmente. Então é um conflito permanente, que na sua origem já vem, na minha visão, de um fracasso, de uma solução que seria melhor. Qual que é a solução melhor? Um único Estado em que todos pudessem participar em condições de direitos iguais. Né? Essa seria a realidade mais adequada. Né? Mas seria isso é muito distante. O ideal, né, que a gente queria. Estamos 60 não, 80 anos atrasados. Nossa, já tem muito tempo isso daí. Nós já tivemos algumas possibilidades, né? Quando você olha para 93, 95, teve os famosos acordos de Oslo, quando o premier israelense na época prometeu devolver territórios, né? O Yasser Arafat, que liderava os palestinos na época, reconheceu Israel. Então ali foi um momento de aproximação. Eles até dividiram o prêmio Nobel da Paz. Né? Um certo avanço nesse período. Mas aí depois, muitos retrocessos. Tanto do lado palestino como do lado israelense. Né? Entendo. Professor, muito interessante essas considerações que o senhor fez, agregou bastante. E agora trazendo um pouco da pauta da nossa discussão para a questão da democracia, da liberdade de expressão e das big techs que vem tomando um espaço muito grande, tanto na mídia quanto na vida dos cidadãos em geral. Nós estamos sendo bombardeados por uma onda de desinformação e de teorias da conspiração que muitas vezes podem pôr em xeque um Estado democrático de direito. Como que o senhor enxerga o papel
das redes sociais na contenção desses discursos de ódio, dessas ondas de desinformação? O senhor acha que deve haver uma fiscalização mais forte? Como que o direito pode agir nisso e tudo mais? Apesar de eu não ser um especialista em direito, acaba que a gente esbarra muito nesses temas, Sim. né? Como professor aqui da área de História Contemporânea e Geopolítica. E sobre isso eu digo o seguinte, que toda instituição que procura mediar um espaço onde tem diversos sujeitos interagindo ali, ela tem um grau de responsabilidade com as ações, né, e decisões que são tomadas nesse espaço. Isso é clássico, né? E hoje nós vivemos um mundo em que nossas relações são cada vez mais permeadas pelas redes sociais. É cada vez mais Sem ali dúvida. que a gente compra, que a gente faz amizade, que a gente até encontra um parceiro, né, para a vida toda às vezes. Esse podcast está sendo Esse feito podcast é um nas redes exemplo. sociais. Olha aí. Redes sociais. Pois então, tem muitas coisas boas nas redes sociais, né, também, né? E aí, é natural, eu acho que é imprescindível até que seja de interesse do direito esse espaço. Tem que ter uma não sei se a palavra certa é jurisprudência, mas tem que ter uma preocupação do direito Uma em legislação que regulamentar. Isso eu acho crucial, Concordo. fundamental, né? Uhum. Até porque a gente pensa assim que uma das coisas fundamentais na democracia é você, por exemplo, estabelecer sistema de pesos, contrapesos, Uhum. né? É você deixar evidente as regras do jogo. Isso é uma coisa fundamental. As regras do jogo têm que ser previsíveis. Essa é a palavra que eu queria encontrar aqui. Muito bom. Os adversários têm que saber quais são as regras. Aí quando a gente olha, por exemplo, para as redes sociais, a impressão que se tem é, há regras aqui? Terra sem lei. Terra sem lei. Claro que existem leis, mas as leis precisam ser aprimoradas, porque é algo novo também para nós, né, para o campo do direito e todo mundo. E aí a pessoa acha que pode postar o que quiser, que pode falar o que quiser. Aí ali tem uma inteligência artificial, que eu acho que é um tema crucial também quando se fala de democracia hoje. Os algoritmos que a gente fala. Claro. Que eles selecionam o que vai ser disseminado, o que não vai ser disseminado. E não é uma seleção pautada na verdade, a gente sabe. Não é pautada no interesse público, é pautada numa coisa chamada engajamento. O que dá mais engajamento, o que dá menos engajamento. Então, sim, tem que ter um controle. E aí, gente, esse é um campo de disputa muito atual, que envolve a geopolítica, porque envolve soberania nacional também, né? Às vezes eu penso que a gente está vivendo já aquelas sociedades do futuro, em que as big techs se colocam acima das fronteiras nacionais. É como se elas pudessem mais do que as legislações nacionais, né? E quando um determinado estado tenta regulamentar, isso parece absurdo. Sim. O Brasil tentando regulamentar a meta. Ferindo a Claro, liberdade de expressão, nós né, somos em um teoria. país soberano. Não é porque ela tá lá, tem sede fora, que ela pode fazer o que quiser aqui. Por mais que eu entenda que também nós temos que cuidar para que não aconteçam excessos, né? Sim. Que possam privar as pessoas da sua liberdade. Porque a internet também é um espaço muito livre. Então tem que encontrar um meio termo aí, é assim que eu vejo. Né? Concordo. Inclusive, recentemente teve algumas polêmicas, alguns debates mais acalorados na internet sobre o PL das fake news, né? Que estava tramitando no Congresso, mas aparentemente não foi para frente na votação, que tinha como objetivo regulamentar, fazer um controle maior dos discursos de ódio, de fake news e tudo mais na internet. Que eu acho que talvez seja uma boa alternativa, mas claro, com um certo limite para também não ferir a liberdade de expressão dos indivíduos. Sim, outra pergunta, vocês citaram muito essa questão da internet, das fake news. Teve um relatório publicado pelo IDEA, que é o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. Isso. E esse instituto falou sobre a perca de credibilidade das questões eleitorais. E aqui no Brasil a gente pode ver até um pouco, no mundo inteiro, né? No Brasil, na última eleição, a gente pôde ver isso um pouco por causa das fake news, justamente, que foram combatidas pelo judiciário na medida do possível. Para o senhor, essa questão da atuação do judiciário, ela deve ter um limite muito bem estipulado? Qual que seria esse limite? E agregando a isso, caso o judiciário passe do limite, ou até mesmo qualquer tipo de atuação dele, seria uma preocupação para o equilíbrio entre os poderes? Na questão de não só desbalancear essa ideia dos pesos e contrapesos, mas a gente pensa numa questão da sociedade. Esse judiciário mais poderoso que poderia limitar essas fake news, ele pode afetar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa também, em algum sentido? Essa pergunta sua é muito interessante porque ela me remete a duas coisas. Primeiro, ao que a gente está discutindo aqui, né? Que é esse crescente papel aí de discurso de ódio, revisionismos, negacionismos, né? Que leva muitas vezes a essa atuação do judiciário que você está mencionando.
E a outra questão é que se a gente pegar o Brasil desde ali de 2014, com a Lava Jato, e pensando agora, né, no Supremo, com o Alexandre de Moraes, aquela coisa toda, então há um crescente papel mesmo do judiciário na política nacional, que está gerando esse debate. De fato. Isso aí não é uma coisa que você tirar do nada, isso aí vem de uma história recente do país, né? E que me remete ao próprio conceito de Estado de Direito, que você mencionou aí, que vem do Iluminismo, vem de Montesquieu, vem daquela questão da divisão dos poderes, dos pesos e contrapesos. E eu noto, quando eu vou ler sobre essas ações do judiciário, que divide a comunidade do próprio direito, quer dizer, os juristas estão divididos. Nem todo mundo concorda com tudo que está sendo feito. E muitos entendem também que o que está sendo feito tem que ser feito também. Talvez não da forma, mas há um grau de legitimidade diante da situação. Então, isso divide a comunidade os próprios especialistas, né? Então, por isso que a questão ela é muito pertinente. E aí eu trago um pouco para o lado da história agora. Quando a gente pega a história do Brasil, sobretudo após a independência, nós percebemos que a nossa história ela foi marcada por muitos desequilíbrios institucionais. Então, isso é uma coisa que torna a preocupação de vocês muito verossímil. Quando você pega, por exemplo, Dom Pedro I, Noite da Agonia, 1823, quer dizer, a nossa primeira Constituição, a nossa primeira Constituição, ela já foi suprimida por um poder autoritário, que impôs a de 24. Nossa primeira Constituição foi imposta. Exatamente. Outorgada. É a palavra que nós utilizamos aqui. E aí, aí você pega, por exemplo, o golpe da República, o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas, a própria intervenção de 64, muitos momentos de ruptura institucional. É claro, nós estamos falando aqui do Executivo. O Judiciário é uma novidade. Mas isso, né, tendo em vista essa nossa trajetória política nos últimos 200 anos, é algo que deve preocupar a sociedade. Agora, a gente tem que ter cuidado também para não sair do campo do debate conceitual e cair nesses erros das redes sociais, nesse maniqueísmo, né? Ah, tá tudo certo, tá tudo errado, tem que procurar entender. É o bem contra o mal, se não é minha opinião, é errado. E tentar corrigir algumas distorções que o Supremo vem cometendo. Eu acho que vocês que estão no campo do direito, é muito interessante que nessa sua formação de futuros juízes, advogados, promotores, vocês já começam então a pensar em até nas teses de vocês, de doutorado, de tudo, como que a gente poderia então, a partir dessas experiências agora, melhorar essa atuação do judiciário, impedindo que ela possa, igual vocês estão falando, se transformar em algo que venha a limitar o equilíbrio entre os poderes, né? Que venha passar por cima, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República. Sim. Porque houve momentos que isso aconteceu. Né, sob a acusação de que o procurador era conivente com o governo. Mas isso pode? Não pode? Então esse é um debate interessante, muito atual, que vai um pouco da minha linha minha zona de conforto, mas que eu acho que a gente tem que sair um pouco dos extremismos para tentar entender. É assim que eu vejo. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não, acho excelente. Excelente. Gente, que discussão boa aqui. A gente conseguiu abordar tantas coisas. Falou de democracia, de conflito geopolítico, falou um pouco de direito e vários temas aqui. Aproveitando o conhecimento do professor. Aproveitando esse conhecimento aqui, essa joia rara que a gente conseguiu trazer aqui para o nosso podcast. Estou muito feliz com o resultado. E já caminhamos aqui para o fim. Foi uma discussão muito boa. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço o convite. A presença excelente desse professor nosso. Espero que os meus comentários tenham gerado mais dúvida do que certeza. Né? Que é essa a intenção do professor. O intuito do nosso podcast, inclusive, não é trazer esse tema da despertar a curiosidade em termos de certeza na questão geopolítica e fazer as pessoas procurarem mais, quererem entender. Apresentar um mundo novo para as pessoas, né? Esse é o nosso intuito. Busca pelo conhecimento. Busquem conhecimento. Isso mesmo. É isso aí, gente. E usando de uma forma positiva as plataformas digitais. Vocês dão uma lição de como que a gente usa a tecnologia, né, para algo bom. Tá? É isso aí. A gente falou tão mal das redes sociais, agora a gente... E a gente aqui usando uma rede social para divulgar a nossa conversa. Tem muita coisa boa aí, né? É isso aí. E é isso aí, pessoal. Valeu. Esse foi mais um episódio do 89Cast. Agradeço a presença de cada um dos telespectadores e ficamos por aqui. Em breve teremos mais coisa para gravar e apresentar para vocês. Muito obrigado.